Estamos aqui sobre o oferecimento de nós mesmos, através do nosso Pix, patriadefesa@gmail.com. Se você puder dar uma força aqui para o seu amigo Moisés, aí o canal Pátria e Defesa ajuda no trabalho, no cafezinho diário aqui, patriaedefesa@gmail.com. É o nosso Pix, ajuda bastante, é instantâneo, e a gente já melhora aqui as nossas estruturas do canal. Obrigado aos amigos antecipadamente que já ajudam. E lembrando aqui também do patriabook.com, a rede social patriota de graça, sempre será. Basta vocês participarem aqui conosco. Já passo direto aqui, para a nossa matéria principal, né? Vão invadir, não é clickbait, né? É a minha análise. Posso estar certo, pode estar errado, sei, o tempo dirá. Mas eu vou respaldar, vamos dizer assim, essa minha linha de pensamento, explicando, né, quais os sinais que eu identifico como, vamos dizer assim, atos preparatórios, né? É isso que a gente analisa quando a gente está traçando um cenário. É óbvio que a resposta final só está na cabeça de um homem, que é o próprio presidente Vladimir Putin, né? Pode ser essa situação abortada, precipitada, né? Ou mitigada, né, de acordo com a relação, ou seja, entre os pedidos que o Putin faz, né, para o Ocidente e a vontade do Ocidente responder a isso. Tá? Então tem alguns fatores aí que a gente tem que levar em consideração e eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui. Tá? Então, primeiro, para a gente começar logo, né, eu vou usar como base uma matéria aqui, né? A Casa Branca acredita que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, informou o secretário de imprensa Jen Psaki. Nesta terça-feira, dia 8, né? Foi ontem, alertando que uma situação extremamente perigosa está se formando ao longo da fronteira da Ucrânia. Acreditamos que estamos agora em um estágio em que a Rússia pode a qualquer momento lançar um ataque à Ucrânia. Eu diria que isso é mais gritante do que já estivemos, disse Psaki, né, durante sua coletiva à imprensa. Os Estados Unidos e Rússia realizaram negociações este mês e não conseguiram resolver o impasse entre os dois países, depois que a Rússia reuniu mais de 100 mil soldados ao longo da fronteira ucraniana. Os Estados Unidos alertam a Rússia sobre terríveis consequências econômicas caso invada a Ucrânia, incluindo sanções econômicas paralisantes. O que o secretário Blinken vai fazer é destacar muito claramente que há um caminho diplomático adiante, disse Psaki. Né? É a escolha do presidente Putin e dos russos decidir se vão sofrer graves consequências econômicas ou não. Bom, vamos lá. Existe uma série de avanços. A gente já explicou bastante isso a partir, né, do que houve ali na dissolução da União Soviética. Os países que antes eram membros ali do Pacto de Varsóvia, era uma aliança militar, basicamente que se opunha à questão da OTAN, mas com a dissolução da União Soviética, o país remanescente, a própria Rússia, passou por um período de grandes fragilidades econômicas, né? Inclusive situação difícil, demorou um tempo a ser recuperada, recuperação essa que só começa pelas mãos do próprio Vladimir Putin, já anos depois, mas que passado essa primeira fase de derrocada, né, e superado, houve um grande foco da própria Rússia, a partir das diretrizes do governo Putin, em retomar a posição de potência militar, vamos dizer assim, antagonista, né, à maior potência militar do planeta, que é os Estados Unidos. Então, a Rússia perseguiu esse objetivo em paralelo à questão do seu próprio crescimento econômico, né, e teve isso como foco, inclusive, tanto para o custeio da sua economia, transformando os ativos militares em produtos de exportação de ponta, né, sendo amplamente aceitos no mercado internacional, e inclusive se estabelecendo não só em quantidade, mas a nível tecnológico. Tá? Hoje, a Rússia se mantém aí com um dos grandes players a nível mundial. Poucos países têm a autonomia que a Rússia tem na fabricação de seus ativos militares. Isso é um problema, por exemplo. Muitos países, o próprio Estados Unidos, Reino Unido, França, tudo, tem uma capacidade industrial militar muito grande, mas existe muita colaboração de componentes para que os seus efetivos ativos militares sejam
confeccionados. O próprio Estados Unidos é refém desse tipo de situação, onde grandes empresas militares americanas dependem de suas subsidiárias no exterior e vice-versa, né? Já a Rússia, até pela sua condição do passado, ela criou uma autonomia interna. O que isso significa do ponto de vista bélico? Que você, para fazer a gestão de conflitos internacionais, depende pouco ou quase nada, né, das autorizações estrangeiras. Esse é o primeiro ponto. E segundo, quando você detém a tecnologia, a mão de obra e a parte significativa das matérias-primas, é uma decisão política. A questão econômica, a moeda em si, interfere muito mais no ponto de vista da decisão do apoio político interno do que da capacidade de realização. Porque a Rússia reúne todos os requisitos necessários para bancar os seus próprios conflitos. Isso é algo que muitos analistas, ao fazer, principalmente aqui no Ocidente, né, quando a gente vai ponderar a questão da humanidade, a questão dos direitos humanos e outras questões mais sensíveis, pontos que nós levamos muito mais a sério, vamos dizer assim, aqui no Ocidente, a Rússia pondera muito mais em termos da sua própria sobrevivência. Isso também é uma análise, tá? Aqui é uma visão nossa sobre como eles encaram ali essa questão. No nosso entendimento, mais importante até do que você tomar decisões que possam gerar problemas de atrasos financeiros ou conflitos financeiros e econômicos, a Rússia ela é experimentada demais no conflito, isso ao longo dos séculos, para priorizar essas questões. Entende o povo russo, entende as lideranças russas, que mais importante do que preservar o comércio, alguma coisa nesse sentido, é a sua própria existência, a sua própria sobrevivência. Portanto, isso pesa mais na balança deles do que qualquer outra questão. E é justamente esse ponto que não é considerado negociável pelos russos, que pode determinar, aí já é o meu entendimento, que pode determinar uma decisão não racional do ponto de vista ocidental, né? Nós aqui vamos dizer, olha, não é racional que o preço a ser pago pelos russos, em termos econômicos e de mercado, pode ser muito alto, né? Sanções e tudo mais. No meu ponto de vista, isso é uma questão menor, tanto para a própria população russa, a própria oligarquia russa entende que a sua sobrevivência é talvez mais importante do que essas questões de médio prazo, né? Você pode ter prejuízos recuperáveis, mas uma vez você deixando de existir ou dividindo as suas conquistas, isso pode ser irreversível. Então, esse é um dos pontos pesados. Isso é o fator, vamos dizer, filosófico que pode levar até o avanço da Rússia sobre o território ucraniano. Agora eu quero fazer uma análise. Pessoal, essa análise é minha, tá? Não é. Eu não preciso aqui ouvir depoimento de A, B ou C. Né? Isso é a minha análise em cima dos movimentos que eu tenho observado e, inclusive, das pessoas que eu tenho conversado. E, ao longo das últimas décadas, eu conversei muito com militares russos e pessoas que são da área de inteligência russa, e eles não pensam igual nós pensamos aqui no Ocidente. Os valores são um pouco diferentes, né? As prioridades são um pouco diferentes do que hoje nós priorizamos aqui no Ocidente. Portanto, observem a análise até o final. Essa questão, para mim, em si, já justifica o jogo, o xadrez que está sendo jogado pelo Vladimir Putin. Tá? Mas eu acredito que existam fatores técnicos do ponto de vista do tabuleiro militar, e a gente está falando do tabuleiro estratégico militar, principalmente de uma área que é uma área da qual eu me dediquei bastante a estudos ao longo da vida, inclusive cheguei a fazer cursos militares sobre esse tema, que são os cursos de mobilização, né? Que detém justamente os recursos e a logística e a mobilização necessária nos períodos vamos dizer assim, combate, ou que são os períodos que enxergam os tambores, vamos dizer assim, de conflitos eminentes. Tá?
E um desses pontos é a distribuição das tropas no decorrer da fronteira russa, tanto na região Rússia-Ucrânia, né, quanto um aliado que é uma espécie de proxy automático ou extensão do próprio poder militar russo, que é o seu vizinho Belarus, que tem uma interação e uma codependência para a sua existência, vamos dizer assim, com a Rússia, que é a Belarus, ou Bielorrússia, né, que detém uma outra parte da fronteira com a Ucrânia. Então, observando a disposição das tropas, e a gente vai precisar trazer aqui um mapa para isso, eu não sei se eu vou conseguir marcar para vocês aqui, mas toda essa região que hoje está borrada em amarelo aqui no mapa, né, no mapa da Ucrânia, acima você tem aqui a própria Rússia, né, acima, e para o lado do Ocidente, para o lado do Oriente, né, e para cima você tem a divisão da Ucrânia entre Rússia e Belarus, praticamente. Tá? E dentro dessas linhas de fronteira, hoje já encontram-se dispostos cerca de 150 mil homens separados em diversas unidades militares, com propósitos, inclusive, com baterias de mísseis e foguetes, né? Uma ampla disposição de bases que foram estruturadas, e a gente vai ter que aprofundar um pouquinho disso para você entender como é que isso funciona, e além do que, na Belarus, as forças da Bielorrússia, em consonância, né, em acordo com as tropas russas, já se distribuem na fronteira norte da Ucrânia também. Portanto, você tem ali um cerco, né, vamos colocar assim, por parte da Rússia, preparado para uma ação a qualquer momento. Isso já existe na estrutura atual. Tá? Antes, se pensava especificamente, eu vou explicar por quê, em que o avanço da Rússia para a Ucrânia se desse até 30% a 40% do território ucraniano, principalmente ali, ou pouco mais além da região de Donetsk, Donbass, ali, né, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, né, já que a porção mais ao sul já se encontra, vamos dizer assim, anexada à Rússia, que é justamente a porção da Crimeia, aquilo que aconteceu lá em 2014. Mas por que isso se acreditava inicialmente que o avanço se daria até ali? Porque as mesmas estratégias que a Rússia utilizou em outros tempos, e não são estratégias novas, mas a de considerar a porção cultural, né? E a Rússia fez isso na Crimeia, fez isso na Geórgia, fez isso em outros conflitos também, que é com a naturalização ou renaturalização dos povos russos que foram espalhados nas ex-repúblicas soviéticas, e isso se dá com a distribuição de passaportes, né? Então, a Rússia fez essa movimentação, assim como fez na Crimeia, está fazendo também com os separatistas nas regiões de fronteira, o que impede, por exemplo, que após uma invasão, impede ou dificulta muito, haja uma resistência de guerrilha, né, por parte do país. Porém, como o custo que está sendo anunciado, e aí vai o grande pulo do gato, o custo que está sendo anunciado para o Ocidente de que a Rússia sofrerá as sanções mais graves do ponto de vista que um país já sofreu na história, significa que a conta ficando a mesma, a Rússia pode ser imponderável, vamos dizer assim. Imponderável não seria a palavra certa, mas a Rússia pode levar ao extremo toda a ação militar que ela possa ter naquele território. Inclusive, aquilo que nem era considerado ainda no ano passado, como as posições de Kiev, que é a capital ucraniana, começam a ser estruturadas, e isso é representado pela mobilização de suprimentos para longos períodos nas faixas de fronteira, não somente na faixa ucraniano-russa, mas também já ao norte, ali na faixa, né, ao norte aqui, que envolve a própria Bielorrússia. Então, essas disposições, essas movimentações podem ser consideradas um grande blefe russo, eu duvido, estão muito mais para atos preparatórios. Isso ainda pode ser impedido
Sim. E isso pode ser impedido diante, aí é o meu entendimento, de um recuo jamais feito e que representaria a maior derrota, inclusive de extrema diplomacia, vamos colocar assim, do Ocidente e da OTAN, em cedendo às solicitações bastante difíceis que a Rússia faz ao Ocidente, inclusive, né, com a declaração da OTAN de que declinaria do convite ou da recepção futura ou no futuro da Ucrânia como membro da OTAN. Essa é uma das exigências. Outras exigências ainda mais difíceis de ser atendidas, como a saída dos países, o retorno da OTAN à condição anterior a 1997, quando da real adesão, o início das grandes adesões dos países que eram pertencentes ao Pacto de Varsóvia, né? O retorno àquela linha, que eu considero igualmente difícil de serem atendidas, né? Bem como ainda a declaração de que os países ainda neutros, ou seja, que sequer manifestam intenção ou têm intenção no momento de fazerem parte da OTAN, de que esses países também não irão aderir à Aliança do Atlântico Norte. Ou seja, o único motivo pelo qual eu veria que a Rússia desistiria, né, dessas incursões seria justamente que o Ocidente recuasse e aceitasse os pedidos muito difíceis, repito, de serem atendidos por parte da Rússia. São legítimos os pedidos da Rússia do ponto de vista de que as suas fronteiras estão ameaçadas, né? Ou seja, no limite das fronteiras russas, há a presença da OTAN, inclusive com mísseis, e alguns falam em mísseis táticos e estratégicos, inclusive de capacidade nuclear, é legítimo por parte da Rússia. E, da mesma forma, é legítimo que o Ocidente tente frear ou tente inibir a expansão da Rússia para os países que um dia pertenceram à sua área de domínio. Porém, é justamente isso que gera os conflitos bélicos do mundo, o impasse entre aquilo que cada um dos lados quer. Tá? Então, eu fiz aqui uma análise, não foi tão aprofundada, pode ser muito mais ainda, mas os fatores que eu considero aqui principais é, primeiro, a forma com que a Rússia enxerga a sua sobrevivência, a sua existência e a sua integridade territorial, acima dessas questões que nós valorizamos mais aqui no lado ocidental, como as questões financeiras latentes, né? Porque isso é mera moeda, é mera política, né? E pode ser contornado, já a questão de soberania e integridade territorial é um conflito muito mais difícil de ser alcançado, né? Bem como as disposições de tropas nas fronteiras, em toda a linha de fronteira com a Ucrânia, praticamente hoje existem espalhados, a distribuição logística e a mobilização de suprimentos em larga escala para conflitos de longo prazo, isso também já está implementado, né? E a soma desses fatores com a falta de condições dadas pela própria Rússia para que as suas imposições sejam atendidas. Então, há esses três fatores principais aí que eu entendo que o desfecho será a invasão do território. Tá? Agora, e aqui não tem meio termo, pessoal, já expliquei. Pode ser revertido? Pode. Também já expliquei com o recuo do Ocidente, o que eu acho, caso seja feito, uma das maiores derrotas do ponto de vista estratégico diplomático, pelo menos aí dos últimos 50 anos, né? Então, acredito que o impasse já está dado, é uma questão de tempo, né? E vamos esperar o desfecho. Agora, qual será o sinal disso? A história manda, no passado, enquanto as questões de false flag, né, as guerras de falsa bandeira, ou as escaramuças, né, que geram os conflitos, isso é um fator que era muito importante no passado, pois esse falseamento,
né, era aproveitado para a história que será contada posteriormente. Porém, hoje, com o advento da informação tão disseminada, eu não sei se esse fator será tão determinante, né, ou seja, se alguém está apenas aguardando um passo de cada lado para ninguém ser responsabilizado pela questão. Será um conflito, vamos dizer assim, sangrento, e o maior prejudicado será a população, principalmente a população civil da própria Ucrânia, né? Mas vamos ver aí o desfecho disso. Eu espero que essa análise tenha contribuído aí. Eu não vi ninguém interpretando dessa forma. O pessoal está muito pisando em ovos. Não, acho que não é. Aí a pessoa no final afirma, depois volta, diz. Eu estou falando de uma maneira geral, né, na internet, as análises gerais. Ninguém gosta de se comprometer com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu estou dando a minha impressão. E eu aqui, nós estamos do mesmo lado. Você que está aqui no canal Pátria e Defesa, para mim, faz parte do canal. E essa é a minha opinião sobre o fato. Caso aconteça dessa maneira, já está aí o prognóstico, né? E caso haja sessões, também já está explicado. Gostou dessa análise? Dá like, se inscreve, compartilha, né? Eu quero ouvir o teu comentário aí do lado. E, para finalizar, o que implica tudo isso para nós aqui brasileiros? Olha, uma mudança geral, a gente vai precisar aprofundar, trazer isso em outras análises, mas uma mudança geral no tabuleiro mundial, onde o Brasil vai precisar e vai ser instado, provavelmente, até porque hoje, além de tudo, ainda é membro do Conselho de Segurança da ONU, mesmo que do Conselho Rotativo, mas uma posição que o Brasil terá para um lado ou outro, né? Onde dificilmente os países permanecerão neutros caso esse conflito se desenrole. E isso terá um impacto na questão do fluxo de mercadorias no planeta, inclusive do ponto de vista de energia, né? Com os preços dos combustíveis provavelmente disparando, as moedas sofrendo alta variação de câmbio, né? Porque haverá instabilidade no mundo, né? Inclusive tanto pela circulação, mas principalmente pela falta de estabilidade e a falta de terreno estável, né? Para que você possa projetar a economia, tá? Então, vamos lá, dá like, se inscreve, compartilha. Vamos partir agora aqui para os comentários. Mas